Ao longo da história, os anjos sempre fascinaram a humanidade. Descritos como mensageiros divinos, guardiões e protetores, esses seres celestiais permeiam a espiritualidade e as crenças de diversas culturas ao redor do mundo. Mas e se eles não fossem apenas fruto da fé? E se os anjos realmente caminhassem entre nós, deixando evidências de sua presença? Nos últimos anos, câmeras de segurança, registros amadores e filmagens em momentos de oração ou tragédias trouxeram à tona imagens que muitos acreditam ser provas da existência desses seres divinos. Serão esses vídeos que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Anjos na Vida Real capturados pelas câmeras. O relato sobre Glenn Thorman, chefe dos bombeiros voluntários de East Jordan, Michigan, mencionando que sua câmera de segurança capturou um anjo flutuando sobre um carro, ganhou bastante atenção na mídia em 2018. A imagem divulgada mostra o que parece ser uma figura brilhante e alada pairando acima de um veículo. Thorman afirmou que a foto foi capturada automaticamente pela câmera de movimento de sua residência, e ele interpretou a figura como um anjo, considerando o fenômeno algo espiritual. Ele compartilhou a imagem com o pastor de sua igreja, que também acreditou na possibilidade de ser um anjo. No entanto, céticos argumentaram que a figura poderia ser explicada por causas naturais, como um inseto ou uma mariposa, passando perto da lente da câmera e refletindo a luz, criando uma ilusão. Mesmo com a possibilidade de ser algo natural, muitas pessoas acreditam fielmente na hipótese sobrenatural e até mesmo o pastor onde o bombeiro frequentava acredita e afirma ser algo divino, no caso um anjo de proteção. A câmera de segurança de uma rua flagrou o momento exato em que dois homens brigavam e um deles pareceu não estar sozinho, se é que você me entende. Nas imagens, podemos ver os dois homens brigando e se agredindo com socos, até que um deles, que estava no chão, tenta se levantar, porém algo, uma espécie de vulto, parece sair de seu corpo, tornando-o maior e fazendo com que o outro homem, com o qual ele brigava, se assustasse e não entendesse nada do que estava acontecendo. Nem mesmo ele percebe o que aconteceu consigo e fica confuso. Porém, as câmeras flagraram tudo de forma bizarra e, obviamente, a situação viralizou. Seria mais um anjo da guarda fazendo seu trabalho e ajudando o homem no momento em que ele estava precisando? Ou apenas uma ilusão de ótica ou alteração da imagem? Bom, não dá pra saber ao certo, mas o mistério permanece. O caso envolvendo os supostos anjos capturados na câmera da igreja St. John Brebeuf, em Niles, Illinois, também chamou a atenção de pessoas interessadas em fenômenos espirituais. Em 2021, imagens do sistema de segurança da igreja mostraram figuras brilhantes e aladas no interior do templo durante um funeral. As figuras brilhantes pareciam estar suspensas no ar e emitindo uma luz própria. Algumas pessoas da congregação interpretaram isso como um sinal divino, especialmente por ocorrer em um ambiente religioso. No entanto, especialistas sugeriram explicações alternativas, como reflexos de luz, poeira em movimento próxima à lente ou até mesmo interferência na câmera. Muito se falou também do padre que defumava o local e assim a fumaça poderia ter se refletido na luz, causando a imagem que, coincidentemente, se assemelhava a algo divino ou sobrenatural. Um homem gravava a entrada de uma igreja ou templo e relatava sua angústia por querer entrar no local, mas não poder, aparentemente por se tratar de uma religião da qual ele não pertencia. Pedindo um sinal sobre o que falava, então ele se surpreendeu com o que viu diante dos olhos e da câmera. Nas imagens, o homem gravava normalmente a entrada da igreja através de seu veículo, até que ao pedir um sinal, um vulto branco aparece do nada, andando sobre a rua e entrando dentro da igreja rapidamente. No momento em que acontece, o homem acaba não percebendo, porém, ao ver novamente a gravação, ele vê a situação ocorrendo bem no instante em que pedia um sinal e, claro, se espanta com o ocorrido. O vídeo foi compartilhado por ele e divulgado na internet, onde muitas pessoas começaram a se impressionar com a imagem e com a suposta aparição divina, bem no momento em que o homem procurava uma resposta.
O caso do anjo na Kaaba é frequentemente discutido em círculos religiosos e em histórias relacionadas a eventos extraordinários em Meca, Arábia Saudita. A Kaaba, localizada no centro da Grande Mesquita, é o local mais sagrado do Islã, e muitos muçulmanos acreditam que eventos sobrenaturais podem ocorrer ali devido à sua importância espiritual. Um vídeo amplamente compartilhado em redes sociais anos atrás supostamente mostrava uma figura luminosa sobrevoando a Kaaba durante a oração. Muitos atribuíram isso à presença de um anjo, enquanto céticos sugeriram que poderiam ser drones, reflexos ou manipulação digital. Embora não existam registros amplamente confirmados de um anjo sendo capturado em vídeo ou visto fisicamente na Kaaba, histórias e rumores sobre fenômenos celestiais na área circulam entre os fiéis. Um dos relatos mais comuns envolve luzes ou figuras que os crentes interpretam como sinais divinos, possivelmente anjos. A crença em anjos desempenha um papel central no Islã, e eventos que envolvem fenômenos inexplicáveis são frequentemente vistos como reafirmações de fé. Isso reflete a devoção das pessoas ao local sagrado e sua abertura a interpretações espirituais. O caso da mãe de Asher, uma garotinha com síndrome de Down, que afirma ter capturado a imagem de um suposto anjo pela janela do avião, emocionou a internet por sua história e simbolismo. Durante um voo, a mãe tirou uma foto da paisagem pelas janelas e, ao revisar as imagens, percebeu o que parecia ser uma figura luminosa, com formato humanoide no céu. A mãe interpretou a imagem como um sinal especial, especialmente considerando a jornada única de criar uma filha com síndrome de Down. Muitos internautas reagiram com mensagens de apoio e inspiração, vendo o momento como um lembrete da presença de algo divino ou protetor. Embora a imagem tenha tocado a fé e a emoção de muitas pessoas, especialistas sugeriram possíveis explicações naturais, como reflexos de luz na janela, formações de nuvens ou até distorções na lente da câmera. Contudo, o significado emocional atribuído à foto pela mãe e pelos espectadores parece ser o aspecto mais importante do caso, independentemente de sua origem. Esse caso ocorreu em agosto de 2013 e ficou conhecido como o Milagre do Padre Misterioso. Durante um grave acidente em Missouri, nos Estados Unidos, uma jovem chamada Kate Lentz ficou presa nas ferragens de seu carro após uma colisão com outro veículo. Os socorristas estavam lutando para resgatá-la enquanto seus sinais vitais começavam a falhar. Nesse momento, um padre apareceu repentinamente no local, mesmo com a área isolada, e ofereceu uma oração por Kate. O homem, descrito como um padre idoso com aparência serena, pediu que todos ficassem calmos, orou com Kate e os socorristas e disse que ela ficaria bem. Minutos depois, uma equipe de resgate conseguiu estabilizar a situação e, finalmente, liberá-la das ferragens. Quando os socorristas procuraram o padre para agradecê-lo, ele já havia desaparecido sem deixar rastro. O incidente gerou uma onda de especulações. Muitos acreditaram que o padre era um anjo ou uma figura milagrosa enviada por Deus. Mais tarde, o mistério foi resolvido quando o padre Patrick Dowling, da diocese de Jefferson City, se identificou como o homem que esteve no local. Ele explicou que estava passando pela área e decidiu parar para ajudar e orar. Embora o evento tenha uma explicação terrena, a serenidade e o impacto emocional da presença do padre em um momento tão crítico continuam a ser vistos como um ato providencial e inspirador por muitas pessoas. Um vídeo feito dentro de uma mesquita que mostra um suposto ser iluminado, ajoelhado em oração entre os fiéis, tem circulado em redes sociais e gerado debates entre os que acreditam no fenômeno e os céticos. O vídeo supostamente capturaria uma figura brilhante, com uma aparência incomum, participando das orações em um momento de devoção coletiva. Esses relatos frequentemente ganham atenção devido à crença amplamente difundida em figuras angelicais no Islã, como os anjos chamados de Malaika, que são mencionados no Alcorão e desempenham papéis importantes na tradição religiosa. A ideia de que um anjo poderia se manifestar em um ambiente sagrado como uma mesquita reforça a espiritualidade e a fé para muitos crentes.
Por outro lado, especialistas e céticos frequentemente apontam explicações naturais ou técnicas para esses fenômenos. Reflexos de luz, falhas na câmera ou até mesmo edições digitais podem criar imagens que se assemelham a figuras luminosas. No caso específico desse vídeo, não há confirmações ou provas concretas sobre a autenticidade da gravação, mas o impacto emocional e espiritual para quem acredita continua sendo significativo. O caso de Chelsea Benton no Hospital Presbiteriano na Carolina do Norte é amplamente conhecido como uma história inspiradora envolvendo um suposto anjo da guarda. O evento ocorreu em 2008, quando Chelsea, uma jovem de 14 anos, com histórico de graves problemas de saúde, estava internada em estado crítico devido a uma pneumonia. Os médicos já haviam alertado a família sobre a gravidade da situação e ela estava perto de falecer. Naquele momento, as câmeras de segurança do hospital captaram uma figura brilhante e indefinida entrando no corredor do hospital. A imagem parecia mostrar uma forma humanoide iluminada, que muitos interpretaram como um anjo da guarda. Pouco tempo depois, a condição de Chelsea começou a melhorar inexplicavelmente, surpreendendo médicos e familiares. Ela se recuperou contra todas as probabilidades, o que levou sua mãe, Colleen Benton, a acreditar firmemente que o anjo foi responsável por salvar sua filha. Embora algumas pessoas considerem o caso uma manifestação divina, céticos sugeriram explicações mais racionais, como reflexos de luz ou partículas de poeira iluminadas pelas câmeras de segurança. No entanto, para a família de Chelsea e muitos que ouviram essa história, o evento continua sendo um símbolo de esperança e fé. O caso de Robert Mansfield e sua parceira Stephanie Scott envolve um registro tirado durante um momento aparentemente comum, mas que chamou a atenção pela presença de um suposto vulto branco no céu. Stephanie e seu filho, Oscar Scott, estavam voltando de um passeio quando a câmera da companhia da casa registrou a imagem, e somente depois ela notou a figura no céu. Ao mostrar a foto para Robert, ele também ficou surpreso. A imagem supostamente mostra um vulto branco ou luminoso, que muitos interpretaram como um anjo ou alguma forma espiritual. O caso ganhou destaque entre pessoas que acreditam em manifestações sobrenaturais ou divinas. Para Stephanie e Robert, a presença do vulto foi interpretada como um sinal de proteção ou algo especial, especialmente por estar ligada a um momento familiar e também pelo fato do pai de Robert ter falecido há pouco tempo. Céticos sugeriram explicações como reflexos de luz, nuvens com formato peculiar ou até mesmo poeira na lente da câmera. Apesar disso, Robert acredita fielmente que possa se tratar de seu pai em forma de anjo. Um vídeo amplamente compartilhado nas redes sociais mostra um suposto anjo aparecendo durante o batismo de um homem em um rio, o que gerou uma mistura de admiração e ceticismo. O evento teria ocorrido durante uma cerimônia religiosa ao ar livre quando, no momento em que o homem está sendo batizado, uma figura luminosa ou um vulto brilhante parece surgir próximo a ele. Os espectadores religiosos interpretaram o fenômeno como um sinal divino, acreditando que a presença do anjo simbolizava a aprovação espiritual ou a proteção de Deus durante o ato sagrado do batismo. Esse tipo de narrativa é frequentemente visto como uma reafirmação de fé para as comunidades religiosas. Por outro lado, especialistas e céticos sugeriram explicações naturais, como a refração da luz solar na água, reflexos nas lentes da câmera ou até partículas de poeira ou insetos próximos à lente. Relatos de um suposto anjo aparecendo durante a Salá, oração islâmica, em uma congregação muçulmana, têm circulado em redes sociais e entre comunidades religiosas. O fenômeno teria ocorrido em uma mesquita, onde durante a oração em grupo, uma figura brilhante ou um vulto luminoso foi captado por câmeras. A Salá é um momento profundamente espiritual para os muçulmanos, realizado várias vezes ao dia como parte de sua devoção a Allah. A possibilidade de um anjo aparecer durante
durante esse ato sagrado é vista por muitos fiéis como um sinal de bênção ou aprovação divina, já que os anjos desempenham um papel central no Islã, sendo mensageiros de Deus e protetores dos crentes. Nas imagens fica bem visível a aparição desse ser que realmente parece ser algo sobrenatural. Assim como dito anteriormente, vídeos ou imagens que mostram esses supostos fenômenos geralmente são analisados com ceticismo por especialistas. Reflexos de luz, falhas técnicas em câmeras ou mesmo efeitos naturais, como partículas de poeira iluminadas, podem criar ilusões que parecem sobrenaturais. Até o momento, nenhum desses relatos foi cientificamente comprovado, mas isso não impede que muitas pessoas continuem interpretando tais eventos como manifestações celestiais. O caso do padre John Bock, que escapou de uma colisão grave em um acidente de trânsito, ganhou notoriedade como uma possível intervenção divina atribuída ao seu anjo da guarda. O evento ocorreu em outubro de 2022, quando o padre, com 87 anos, estava dirigindo para celebrar uma missa em homenagem à Festa dos Anjos da Guarda, uma comemoração religiosa que reconhece a proteção dos anjos sobre os fiéis. Durante o trajeto, um veículo descontrolado cruzou diretamente o caminho do carro do padre em alta velocidade. Impressionantemente, o carro desgovernado passou por cima do veículo do padre sem atingi-lo, graças a uma leve elevação no terreno. Toda a cena foi capturada por câmeras de segurança e mostrou o momento exato em que o veículo voa sobre o carro do padre sem que ele percebesse o perigo iminente. O padre, que não tinha ideia do que havia acontecido até ver o vídeo depois, atribuiu sua sobrevivência à intervenção divina. Ele acreditava que seu anjo da guarda o protegeu naquele momento crítico, especialmente considerando o simbolismo do dia em que o incidente ocorreu. Embora céticos apontem para coincidências ou explicações naturais, como o ângulo do terreno e a dinâmica do veículo descontrolado, o evento foi amplamente interpretado pelos fiéis como um sinal claro da proteção celestial. O caso inspirou muitas pessoas, reforçando sua fé nos anjos da guarda. Esse é o vídeo, deixe seu like. Beijão, falou e tchau.